Em uma cela gelada, iluminada por lâmpadas fluorescentes que piscavam sem parar, um homem vestido com o uniforme laranja dos condenados permanecia imóvel, as mãos trêmulas e o olhar vazio. As horas finais de sua vida se esgotavam. No dia seguinte, ele enfrentaria a execução, mas antes disso, fez um pedido que deixou todos os agentes da prisão atônitos. Não pediu comida, nem perdão, muito menos liberdade. O que ele queria era algo inesperado: ver seu cachorro uma última vez. Shadow, seu antigo parceiro, um pastor alemão aposentado da polícia, o único ser que jamais duvidara dele. Os guardas acharam o pedido estranho, até mesmo absurdo. Esperavam um reencontro emocionante, mas quando o animal entrou na cela, algo mudou. Em vez de carinho, Shadow começou a latir desesperadamente para seu antigo dono. Os oficiais ficaram paralisados, sem entender o que estava acontecendo. Poucos instantes depois, uma revelação explodiu como um trovão, abalando toda a prisão. Uma verdade que ninguém imaginava. O amanhecer ainda não havia chegado quando o presídio despertou em um silêncio pesado, daqueles que só existem nos dias de execução. Até os guardas, acostumados com a rotina e a violência, moviam-se de forma diferente. Seus passos ecoavam no chão de concreto como um relógio marcando os segundos finais. No fim do corredor dos condenados à morte, um homem aguardava. Seu nome já fora sinônimo de orgulho para a corporação: Ethan Ward, ex-policial, ex-treinador de cães, ex-herói. Agora, não passava de mais um detento à espera do momento em que a porta de sua cela se abriria pela última vez. Ethan não andava de um lado para o outro, nem chorava, nem implorava por clemência. Estava sentado na beira da cama, os cotovelos apoiados nos joelhos e as mãos entrelaçadas, como se rezasse sem pronunciar uma palavra. Os guardas, observando-o do lado de fora das grades, trocaram olhares inquietos. Nunca vi um tão calmo assim, murmurou um deles. Isso é que é estranho, respondeu o outro. Ethan ouviu cada palavra, mas não reagiu. Sua mente estava longe dali, em um tempo anterior às grades, às algemas e ao julgamento que destruíra sua vida. Um tempo em que ainda usava um distintivo e tinha ao seu lado Ranger, um pastor alemão que fora seu parceiro, sua sombra, sua única família. Um zumbido elétrico quebrou o silêncio quando a porta principal se destrancou. Todos os guardas se impertigaram. O diretor da prisão entrou, carregando uma prancheta, o rosto impassível. Atrás dele, 2 capelães e um psicólogo seguiam o protocolo de sempre, a confirmação final, a última caminhada. Ethan Ward, anunciou o diretor, com uma voz firme, mas não hostil. Em aproximadamente 2 horas, o senhor será conduzido à Câmara. Se tiver algum pedido além do que já foi concedido, este é o momento. Ethan ergueu a cabeça devagar. Seus olhos, cansados e fundos, mas estranhamente serenos, encontraram os do diretor. Não, respondeu. Só esse. O diretor assentiu. Todos já sabiam qual era o pedido. Havia uma semana que não se falava em outra coisa. Ethan queria ver seu antigo cão policial antes de morrer. Muitos guardas não entendiam. Alguns achavam sentimentalismo barato. Outros estranhavam que um homem condenado por violência desejasse rever justamente o animal que treinara para caçar criminosos. Mas o pedido fora aprovado. Ranger fora localizado, vivendo aposentado com outro treinador. Um acordo fora feito. O diretor pigarreou. Estão trazendo ele agora. O senhor o verá antes do procedimento. Ethan fechou os olhos por um instante, como se uma onda de alívio o invadisse, algo que reprimia há anos. Obrigado, sussurrou. Enquanto os funcionários se retiravam, os guardas começaram os preparativos, removendo obstáculos, destrancando portas, posicionando-se para manter o controle. A tensão crescia a cada segundo. Do lado de fora, um carro preto se aproximava, trazendo o cão que Ethan um dia confiara sua vida. Dentro da cela, ele respirou fundo. Aquele poderia ser o dia de sua morte, mas, pela primeira vez em anos, sentia-se vivo. Antes de se tornar o detento 87421, Ethan Ward era um nome respeitado em todas as delegacias da cidade. Por quase 12 anos, ele e Ranger formaram uma dupla imbatível,
localizando fugitivos, encontrando crianças desaparecidas, descobrindo drogas e armas que outros não conseguiam. A parceria entre os dois era lendária. Colegas os admiravam, criminosos os temiam. Mas tudo acabou em uma única noite, a noite em que o mundo acreditou que Ethan havia enlouquecido. As versões oficiais se espalharam como fogo. Ethan teria assassinado um colega durante uma operação de rotina, atirando a queima-roupa. Não houve testemunhas, nem aviso. Quando a equipe de apoio chegou, Ethan estava ajoelhado ao lado do policial caído, com as mãos sujas de sangue e a arma ainda quente. A imprensa o massacrou. Manchetes o chamaram de herói caído, traidor de sangue frio. Manifestantes tomaram as ruas exigindo justiça. Seu distintivo foi arrancado antes mesmo que pudesse se defender. Mas o detalhe que mais chocou as pessoas, o que tornou sua culpa aparentemente inquestionável, foi Ranger. O cão fora encontrado ao lado do corpo, latindo furiosamente para Ethan enquanto os policiais o afastavam. Para quem assistia, parecia que o leal animal estava acusando seu próprio treinador. A acusação usou essa imagem sem piedade. Se até o cachorro não confia nele, argumentavam, por que nós deveríamos? Ethan, porém, sempre manteve a mesma história. Desde a prisão até a condenação, repetia sem parar, eu não matei. Alguém mais estava lá. Ranger viu. Mas ninguém acreditou. Não havia câmeras de segurança no galpão abandonado onde a operação aconteceu. Nenhuma pegada além das dele e da vítima. Nenhuma impressão digital além das suas. A balística confirmava que a arma era a dele. Ranger não podia falar. O caso parecia irrefutável. Quando o cão foi retirado de Ethan e realocado, forçado a se aposentar pouco depois, a verdade foi enterrada sob camadas de política e pressão. A corporação precisava de um culpado, alguém que acalmasse a opinião pública. Ethan se tornou esse alguém. O julgamento durou apenas uma semana. O júri levou menos de 3 horas para dar o veredicto: culpado, prisão perpétua. Até que a família da vítima exigiu a pena de morte. O passado estava voltando, e Ethan sabia que, dessa vez, a verdade não seria mais enterrada. Corredor esterilizado da prisão, cada passo de Ranger ecoava como um tambor. As paredes de concreto refletiam o som de suas unhas no piso, um ritmo constante que parecia marcar os segundos restantes. Os guardas se posicionaram em formação, mãos firmes nos cacetetes, olhos fixos no animal. Não era medo, era cautela. Ranger não era mais um cão de trabalho, mas seu instinto ainda pulsava sob a pelagem grisalha, e todos ali sentiam isso. A porta da sala de espera se abriu com um rangido metálico. Ethan estava sentado em uma cadeira de metal, algemado à mesa à sua frente. A luz fluorescente projetava sombras duras em seu rosto, acentuando as linhas de exaustão e os hematomas mal cicatrizados das últimas semanas. Quando Ranger entrou, o tempo pareceu parar. O cão parou abruptamente, as orelhas erguidas, o focinho se contraindo em busca de confirmação. Então, um som baixo escapou de sua garganta, não um rosnado, não um latido, mas algo entre um gemido e um suspiro, como se reconhecesse um fantasma. Collie afrouxou a guia, mas não a soltou. 10 minutos, disse, a voz rouca de quem entendia o peso daquele momento. Ranger não precisou de permissão. Com um movimento fluido, ele se aproximou de Ethan, o corpo tremendo levemente, como se cada músculo lembrasse do homem à sua frente. Ethan não se mexeu. Não estendeu a mão. Apenas olhou, os olhos úmidos, a respiração presa na garganta. Ranger cheirou suas mãos algemadas, depois o rosto, como fazia anos atrás, quando verificava se seu parceiro estava ferido. Quando encontrou a cicatriz fina na têmpora de Ethan, marca de uma bala que quase o matara, o cão recuou por um segundo, como se a memória o atingisse com força. Então, Ranger fez algo que ninguém esperava. Ele se deitou aos pés de Ethan, a cabeça apoiada nas patas, os olhos fixos nos dele. Não era submissão. Era presença. Era a mesma postura que assumia durante as longas noites de vigia, quando Ethan não conseguia dormir e Ranger se recusava a deixá-lo sozinho. Os guardas trocaram olhares. Até Collie, que conhecia Ranger havia anos,
sentiu um nó na garganta. O cão não estava ali por obrigação. Estava ali porque, em algum lugar dentro dele, ainda acreditava. Ethan finalmente quebrou o silêncio. Sua voz saiu áspera, como se não fosse usada há décadas. Você se lembra daquela noite, não é? Ranger ergueu as orelhas, mas não se moveu. Eu também não. Não toda. Mas você nunca mentiu para mim. Ele inclinou o corpo para a frente, as correntes tilintando. Se você está aqui, é porque ainda confia em mim. E se você confia, então talvez eu não seja o monstro que dizem que sou. Ranger levantou a cabeça, os olhos escuros refletindo a luz fria da sala. Por um segundo, Ethan viu nele o mesmo cão que o salvara no armazém, o mesmo que o acompanhará em cada turno, em cada perseguição, em cada momento de dúvida. Do lado de fora, o relógio da prisão marcava os minutos finais. Collie consultou o relógio e pigarreou. Ward, o tempo. Ethan assentiu, mas não desviou o olhar. Eu sei. Ranger se levantou devagar, como se soubesse que a despedida estava próxima. Ele se aproximou mais uma vez, pressionando o focinho contra a mão de Ethan, como fazia quando queria dizer estou aqui. Ethan fechou os olhos, sentindo o calor familiar, o peso daquela lealdade que nem a prisão, nem as acusações, nem a morte haviam conseguido apagar. Quando os guardas se aproximaram para levar Ranger embora, o cão resistiu por um segundo, os músculos tensos. Ethan sussurrou, vai, garoto. Você já fez mais do que deveria. Ranger hesitou, mas obedeceu. Ao sair, lançou um último olhar por cima do ombro, um olhar que carregava perguntas, memórias e, acima de tudo, uma verdade que ninguém mais parecia disposto a ouvir. Na sala de execução, os preparativos continuavam. Tubos, agulhas, protocolos. Mas Ethan Ward já não estava ali. Em sua mente, ele revivia cada momento com Ranger, os treinos ao amanhecer, as corridas sob a chuva, o peso do corpo do cão contra o seu quando as noites eram longas demais. E, acima de tudo, ele revivia aquela noite no armazém não há que o condenara, mas há que o salvara. Ranger não o abandonara então. E agora, mesmo diante da morte, Ethan sabia que o cão ainda acreditava nele. O que ninguém entendia era que, para Ethan, aquela visita não era uma despedida. Era um recomeço. Porque, se Ranger ainda confiava nele, então talvez houvesse algo que valesse a pena lutar mesmo que fosse apenas a verdade. E a verdade, como Ethan aprenderá anos atrás, era a única coisa que nem a prisão, nem o tempo, nem a morte conseguiam enterrar para sempre. E o mundo ao seu redor se despedaçou em fragmentos de som e dor. O cheiro de pólvora queimava suas narinas, misturado ao metal enferrujado do chão e ao sangue quente escorrendo pelo seu braço. Ranger uivou, um som agudo, desesperado, antes de ser arrastado para longe por mãos que Ethan não conseguia distinguir. Alguém gritou seu nome ou talvez fosse apenas o eco da sua própria voz, perdida na confusão. Ele tentou se levantar, mas a escuridão já começava a se fechar ao seu redor como uma cortina pesada. A última coisa que viu foi Ranger, os olhos arregalados, o corpo tenso, tentando alcançá-lo antes que as sombras o engolissem por completo. Depois, só o vazio. Agora, anos depois, de pé naquela sala fria da ala de execução, Ethan sentia o mesmo frio se infiltrar em seus ossos. A lembrança era como um espelho quebrado, fragmentos soltos, sem sentido, até que Ranger, com aquele latido de alerta, encaixou uma peça no lugar. A facada. O sangue. A voz distorcida do agressor. Tudo voltava em flashes, não como uma narrativa clara, mas como sensações brutais, o peso do corpo sobre o seu, a pressão da lâmina, a respiração quente e úmida contra seu ouvido. O psicólogo quebrou o silêncio, a voz baixa, quase reverente. Esse ferimento não é recente. Tem anos. E se o cachorro está reagindo assim, é porque ainda há algo ali. Algo que o corpo dele reconhece, mesmo que a mente não. Ethan engoliu em seco. Ranger não estava julgando o homem que ele se tornará. Estava tentando avisá-lo sobre o que havia acontecido com o homem que ele fora. O cão não via um assassino. Via uma vítima. E, mais do que isso,
via uma mentira. O diretor da prisão cruzou os braços, o rosto impassível, mas os olhos traíam uma centelha de dúvida. Você está dizendo que alguém o esfaqueou naquela noite e você não se lembra? Eu me lembro de pedaços, Ethan murmurou, as palavras saindo como se fossem arrancadas de um lugar profundo. Mas não do rosto. Não da voz. Só é a dor. E Ranger tentando me alcançar. O oficial Cole trocou um olhar com o diretor antes de se voltar para o cachorro. Ranger ainda observava Ethan, mas agora seu corpo estava menos rígido, como se tivesse cumprido sua missão. O rosnado havia cessado, substituído por uma tensão diferente, algo entre alívio e expectativa. Ele não está mais alertando, Cole disse, passando a mão no pelo do animal. Mas também não está relaxado. O psicólogo assentiu. Porque ele sabe que encontrou algo. E agora espera que alguém faça alguma coisa a respeito. Ethan sentiu o peso das correntes nos pulsos, mais pesadas do que nunca. Não eram apenas as algemas que o prendiam. Era o passado. Era a verdade que Randy acabará de desenterrar, como um osso velho que ninguém queria encontrar. Ele olhou para o cachorro, os olhos queimando. Você se lembra de tudo, não é? Sussurrou. Você viu quem fez isso? Randy inclinou a cabeça, como se entendesse. E, pela primeira vez desde que entrará naquela sala, Ethan sentiu algo além do medo ou da esperança. Sentiu raiva. Não do cão. Não dos guardas. Mas da sombra que o atacara naquela noite e que, de alguma forma, ainda o mantinha acorrentado mesmo depois de todos aqueles anos. O diretor pigarreou, quebrando o silêncio. Isso muda as coisas. Se há uma possibilidade de que você não seja responsável pelo que aconteceu naquela noite, não muda nada, Ethan interrompeu, a voz firme. Ainda estou aqui. Ainda estou condenado. Mas agora sei que não estou sozinho nisso. Ranger soltou um suspiro longo, como se concordasse. E, naquele instante, Ethan entendeu. O cão não viera para salvá-lo da morte. Viera para salvá-lo da mentira. E, às vezes, a verdade era a única coisa que podia libertar um homem e mesmo que fosse tarde demais para mudar o passado. Não fora da bala. Ethan não sentiu o impacto de um projétil, mas o choque. Ranger se lançou em sua direção, latindo desesperado, tentando alcançá-lo em meio ao caos. Outro tiro. Alguém gritou. Um corpo desabou ao seu lado. Ethan estendeu a mão, tentando distinguir quem era, mas o sangue borrava sua visão. Tudo se turvava. Ranger latiu de novo, mais alto, mais urgente. Ethan sentiu o hálito quente do cão em seu rosto, o focinho empurrando seu peito, o mundo se dissolvendo em um zumbido branco. Lembrou-se de sussurrar, fica comigo. Então, sirenes, lanternas, vozes de policiais, botas batendo no concreto, mãos o agarrando. Sua visão escurecia, mas uma frase chegou nítida aos seus ouvidos, Ethan atirou nele. Ele matou o policial. Não, tentou dizer, não, foi outra pessoa, alguém. Mas sua voz não passava de um sussurro rouco, afogado pelos gritos. Ranger rosnava, avançando contra os oficiais, tentando impedi-los de separá-los, mas o arrastaram para longe. Uma última imagem lampejou em sua mente, uma silhueta borrada no canto do galpão, observando em silêncio enquanto Ethan era algemado. A sombra escapou pela porta dos fundos antes que alguém percebesse. Depois, só escuridão. Sente. Mas se aquilo era verdade, Cole murmurou, então o policial que morreu não fora baleado por Ethan. Ranger latiu uma vez, curto e incisivo, como se confirmasse. E, pela primeira vez em anos, Ethan sentiu algo que enterrara sob camadas de desesperança e luto. A verdade não estava perdida. Ela estivera ali, guardada na memória de Ranger, o tempo todo. O ambiente, antes carregado de tensão e incredulidade, mergulhou em um silêncio atordoado. Ethan olhou para o cão, realmente olhou pela primeira vez desde o rosnado. E o que viu não era ódio, nem medo. Era reconhecimento. Ranger se aproximou devagar, baixando a cabeça enquanto farejava o ar ao redor do ombro de Ethan. Sua respiração era rápida,
calculada. Ele cutucou de leve o ponto exato onde a cicatriz antiga se escondia sob a camisa. Colin engoliu em seco. Ele está sinalizando de novo. O diretor franziu a testa. Significa, ele está dizendo que Ethan não atacou ninguém, explicou Colin. Está dizendo que alguém atacou Ethan. Os guardas trocaram olhares inquietos. A psicóloga se adiantou, analisando a postura do cão. Isso é consistente com a lembrança de traumas. Cães não esquecem cheiros associados à violência ou medo. Ranger contornou Ethan mais uma vez, mais lento, como se estivesse remontando os fragmentos daquela noite, assim como Ethan fizera. Sua cauda não estava mais entre as pernas, agora, erguia-se baixa, mais firme. As orelhas se moviam para frente, atentas, não para trás, em alerta. Então, o pastor fez algo inesperado, sentou-se, bem diante de Ethan. Seus olhos se ergueram, travando com os dele. Da mesma forma como costumava se sentar depois de identificar um suspeito. Colin levou a mão à boca. Meu Deus! Ele está sinalizando uma correspondência. Uma correspondência? Repetiu um guarda. Ranger está nos dizendo que o cheiro de Ethan combina com o sangue da vítima na cena do crime, esclareceu Colin. Não como agressor. Como vítima. Ele está identificando Ethan como alguém que foi atacado, não como o criminoso. Ethan sentiu as pernas fraquejarem. Você, sussurrou, a voz trêmula. Você sabia, não é? Tentou contar para eles naquela noite. Ranger cutucou seu peito com um focinho, soltando um ganido baixo, um som que carregava anos de confusão e dor, enfim emergindo. A psicóloga deu um passo à frente. Diretor. Isso muda tudo. O diretor ainda não estava convencido. A memória de um cão é valiosa, mas não é prova. Ainda temos evidências físicas, balística, relatórios. Colin segurou a guia de Ranger com mais firmeza. Com todo o respeito, senhor, Ranger nunca deu um sinal falso. Nenhuma vez em toda a sua carreira. Ele identificou assassinos, sequestradores, líderes de gangues, pessoas que os tribunais consideravam inocentes até que ele provasse o contrário. Ranger latiu mais uma vez, alto o suficiente para ecoar nas paredes de concreto. O diretor recuou, instintivamente. A certeza do cão era impossível de ignorar. O coração de Ethan martelava. As lembranças do galpão voltavam em flashes, sombras, uma lâmina, um sussurro que não conseguirá entender, o corpo caindo ao seu lado. Ele finalmente começava a enxergar a verdade. Havia mais alguém naquele galpão, disse, firme. Ranger e eu sentimos. Ele não estava latindo para mim naquela noite. Estava tentando me avisar. Estava tentando me proteger. Colin assentiu. E hoje está fazendo o mesmo. Ranger se moveu de novo, dessa vez em direção ao canto mais afastado da sala. Latiu, agudo, os dentes à mostra, as orelhas erguidas. Todos se viraram para onde ele olhava. Um guarda deu um passo para trás, nervoso. Por que ele está latindo para mim? A expressão de Colin endureceu. Ele não está latindo para você. Ajoelhou-se ao lado de Ranger. Está alertando para o cheiro que você carrega. O guarda congelou. Que cheiro? Exigiu o diretor. Colin respirou fundo. Um cheiro ligado ao verdadeiro agressor. A sala explodiu em murmúrios. Ranger não havia terminado. Levantou-se, puxado pelo instinto, e latiu de novo mais alto, mais furioso. Os olhos de Ethan se arregalaram. Ranger não estava identificando uma lembrança. Estava identificando um suspeito vivo. Seu rosnado cortou o silêncio como uma lâmina. Todos os policiais se enrijeceram. O guarda para quem ele olhava, o oficial Ali, recuou, a mão tremendo perto do cinto. Por que ele está me olhando assim? Ali disparou, defensivo, a voz falhando. Colin não respondeu de imediato. Aproximou-se com cuidado, observando a linguagem corporal do cão. Ranger não estava apenas reagindo. Estava rastreando. Seu focinho se contraía, inalando o cheiro de Ali. Então, baixou a cabeça,
farejando o ar perto de Ethan de novo, como se comparasse os dois. Ali empalideceu. Ele está cruzando odores, disse Cole, baixo. Comparando o cheiro de Ali com o ferimento de Ethan. E com a memória olfativa do galpão. O que isso significa? Perguntou o diretor. Ranger acha que Ali esteve naquele prédio naquela noite. Ali soltou uma risada alta demais, forçada demais. Isso é ridículo. Eu nem estava de serviço. Esse cachorro está senil. Está velho. Confuso. Mas sua voz tremia. Ranger rosnou mais fundo. Ethan o observava com atenção. Trabalhará com Ranger tempo suficiente para entendê-lo sem palavras. E a postura do cão agora não era confusão, nem agressão. Era acusação. Algo mais sombrio se insinuou no rosto de Ali. Medo. Medo real. Cole se aproximou, a voz calma, mas cortante. Ali. Você cheira alguém que teve contato recente com óleo de arma. Não o comum. Um tipo pesado, não registrado. Ranger reagia aos resíduos em suas roupas. O rosto de Ali perdeu toda a cor. Óleo de arma não é ilegal, disse, rápido. Pode ter vindo de firme. A memória olfativa canina é uma das ferramentas mais precisas em investigações forenses. Ranger não está reagindo ao seu histórico, tenente. Ele está reagindo ao que você carrega. E não é só o óleo de arma. É algo mais profundo. Algo que ele reconhece de um trauma específico. Marsh recuou um passo, como se as palavras fossem um golpe físico. Seu olhar percorreu a sala, calculando distâncias, saídas, possibilidades. Mas não havia para onde fugir. Ranger avançou mais um palmo, o rosnado agora um rugido contínuo, o corpo tenso como uma mola prestes a disparar. Os outros guardas instintivamente se afastaram, deixando-o exposto. Isso é absurdo, Marsh cuspiu, mas a voz tremia. Eu estava em uma reunião naquela noite. 10 testemunhas podem confirmar. 10 testemunhas pagas, Ethan retrucou, a voz baixa, mas cortante. Ou 10 policiais que também estavam metidos nisso. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de algo que todos na sala já sabiam, mas ninguém ousava dizer em voz alta. Ranger não estava errado. Nunca estava. O psicólogo cruzou os braços, observando Marsh com uma expressão clínica. O padrão de alerta é idêntico ao de Ali. 2 focos distintos, resíduos químicos e sangue. Não só o de Ethan. O do outro oficial também. Marsh engoliu em seco. Seu rosto, antes impassível, agora revelava fissuras, suor na têmpora, veias saltadas no pescoço, os dedos se contraindo como se procurassem algo que não estava mais ali. Vocês não têm provas, ele murmurou, mas era uma defesa fraca, quase um pedido. Cole soltou uma risada seca. Ranger é a prova. E ele está dizendo que você não só estava lá. Você segurava a faca. O tenente abriu a boca para negar, mas as palavras morreram antes de saírem. Em vez disso, seus olhos se fixaram em Ethan, e algo neles mudou. Não era mais desafio. Era algo mais antigo, mais sujo. Reconhecimento. Você se lembra de mim agora? Ethan perguntou, a voz rouca. Porque eu me lembro de você. Não do rosto. Mas da voz. A mesma que sussurrou para Ali me manter quieto. A mesma que deu a ordem. Marsh não respondeu. Mas não precisava. Ranger rosnou mais alto, os dentes à mostra, o pelo eriçado como uma crina. O cão não estava apenas alertando. Estava acusando. E dessa vez, não havia escapatória. O diretor da prisão deu um passo à frente, a mão erguida em um gesto lento, como se tentasse acalmar um animal selvagem. Tenente Marsh, coloque as mãos onde possamos vê-las. Agora. Marsh hesitou. Por um segundo, pareceu que ele iria sacar a arma. Mas então, como se todo o peso do que estava por vir o esmagasse, seus ombros caíram. Lentamente, ele ergueu as mãos, os dedos trêmulos. Não foi ideia minha, ele disse, a voz quebrada.
Foi uma operação suja desde o começo. Alice só fez o que mandaram. E você? Ethan perguntou, a voz fria. O que você fez? Marsh olhou para o chão, como se as palavras estivessem escritas ali. Eu segurei você. Enquanto ele enfiava a faca. Ranger uivou. Um som longo, agudo, carregado de uma dor que não era só do cão, mas de todos os anos perdidos, de todas as mentiras enterradas. Ethan sentiu o chão se mover sob seus pés, como se o mundo inteiro tivesse se inclinado. Não era só a traição. Era a escala dela. Não um homem. Não um erro. Um sistema. O diretor fez um sinal para os guardas. 2 deles avançaram, prendendo Marsh pelos braços. Desta vez, ele não resistiu. Apenas deixou que o arrastassem, os olhos vazios, como se já estivesse em outro lugar. Isso não acaba aqui, ele murmurou, enquanto as algemas se fechavam em seus pulsos. Tem mais gente envolvida. Gente que ainda está lá fora. Ethan sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ranger, agora mais calmo, mas ainda vigilante, virou-se para ele, os olhos âmbar fixos nos seus. Como se dissesse, eu sei. E não vou parar até que todos paguem. O diretor suspirou, passando a mão pelo rosto. Precisamos de uma investigação completa. Agora. Collie assentiu, mas seus olhos não deixaram Marsh enquanto ele era levado embora. E nós vamos começar pelo topo. Ethan olhou para Ranger, o único que nunca tinha duvidado dele. O único que, mesmo quando todos o abandonaram, ainda acreditava na verdade. Obrigado, ele sussurrou. Ranger inclinou a cabeça, como se entendesse. E então, com um movimento suave, encostou o focinho na mão de Ethan, um gesto simples, mas que dizia tudo. A batalha tinha acabado. Mas a guerra pela justiça estava apenas começando. Culpa que agora se espalhava pelo chão como sangue que nunca fora limpo. Ethan sentiu o peso das palavras de Marsh como um soco no estômago. Cada frase era um prego cravado na verdade que ele sempre soubera, mas que nunca pudera provar. O ar na câmara parecia mais denso, como se as paredes absorvessem o veneno das confissões. Ranger, ainda ao seu lado, pressionou o corpo contra sua perna, um lembrete silencioso de que ele não estava mais sozinho. O psicólogo cruzou os braços, analisando Marsh com um olhar clínico. Você percebe o que isso significa, não é? Não foi apenas um encobrimento. Foi uma conspiração calculada. Um oficial morto, um inocente condenado à morte, e um departamento inteiro cúmplice por omissão. Marsh não respondeu. Seu rosto, antes arrogante, agora exibia apenas cansaço. Como se o peso de anos de mentiras finalmente o esmagasse. E o resto? Ethan perguntou, a voz rouca. Quem mais estava envolvido? Marsh ergueu os olhos, um lampejo de algo que poderia ser medo. Isso não é da sua conta. Não é da minha conta? Ethan deu um passo à frente, os punhos cerrados. Eu passei 8 anos esperando para morrer por um crime que não cometi. Você acha que eu vou deixar qualquer um sair impune? O diretor da prisão interveio, levantando a mão. Ethan, agora não. Precisamos seguir o protocolo. Protocolo? Ethan quase riu, amargo. Onde estava o protocolo quando eles me algemaram pela primeira vez? Quando me arrastaram para essa sala como um animal? Ranger soltou um rosnado baixo, como se ecoasse sua indignação. Marsh observou o cachorro, depois desviou o olhar, como se não suportasse a acusação silenciosa em seus olhos. O psicólogo pigarreou. Senhor diretor, com todo o respeito, mas Ethan tem razão. Precisamos de nomes. Quem mais sabia? Quem autorizou? Marsh hesitou. Por um momento, pareceu que ele iria se calar. Mas então, como se uma represa se rompesse, as palavras saíram em um jorro. O capitão Reynolds. Ele sabia desde o começo. Sua voz era monótona, quase mecânica. Ele aprovou o plano. Disse que era necessário para proteger a instituição. Depois, quando as coisas começaram a desandar, ele me disse para resolver.
E eu resolvi. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Até os guardas, acostumados a cenas de violência, pareciam chocados. Ethan sentiu o chão se mover sob seus pés. Reynolds. O homem que sempre tratara como um filho. Que estivera ao seu lado em momentos difíceis. Que, no fim, o traíra sem hesitar. E os outros? O diretor insistiu. Quem mais? Marsh balançou a cabeça. Não sei. Reynolds lidava com as camadas superiores. Eu só recebia ordens. Mentira. Ethan avançou, mas Corey o segurou pelo braço. Você sabe mais. Eu vi nos seus olhos. Marsh não negou. Apenas fechou os olhos, como se tentasse bloquear a realidade. Eu não posso. Não agora. Você não pode ou não quer? O psicólogo pressionou. Não importa. A voz do diretor cortou o ar, já temos o suficiente para reabrir o caso. E para prender Reynolds. Ele se virou para um dos guardas. Contate a corregedoria. Quero uma equipe aqui em 10 minutos. E alguém ligue para o governador. Isso não vai esperar. Marsh soltou uma risada seca. Vocês acham que isso vai mudar alguma coisa? Reynolds tem conexões. Ele vai se safar. Não desta vez. Ethan disse, firme. Não quando temos Ranger. O cachorro ergueu a cabeça ao ouvir seu nome, os olhos fixos em Marsh, como se dissesse, eu não esqueço. Nunca. O diretor assentiu. Ele tem razão. Com as provas que temos, com o testemunho de Ranger, com a confissão de Marsh. Isso não vai ser abafado. Marsh olhou para Ethan, um último lampejo de desafio em seus olhos. Você pode até sair daqui hoje. Mas não vai ser livre. Eles nunca vão deixar você esquecer. Ethan não respondeu. Em vez disso, se abaixou e passou a mão pela cabeça de Ranger, sentindo o calor do seu corpo, a força da sua lealdade. Ele sabia que Marsh tinha razão. A luta não terminaria ali. Mas, pela primeira vez em anos, ele não estava mais lutando sozinho. E isso fazia toda a diferença. A verdade sempre encontra um caminho para emergir. O sol da manhã se espalhava pelo asfalto, iluminando cada passo de Ethan e Randy enquanto se afastavam dos portões da prisão. Não havia pressa. Não havia correntes. Apenas o peso de anos perdidos e a leveza de um futuro que, finalmente, parecia possível. O carro do governo os aguardava, mas Ethan parou por um instante, respirando fundo. O ar carregava o cheiro de grama recém-cortada, de terra molhada, de algo que ele quase havia esquecido, a normalidade. Ranger pressionou o focinho contra sua perna, como se dissesse, estamos aqui. Agora. O agente abriu a porta traseira, mas Ethan hesitou. Posso sentar com ele? Perguntou, apontando para o banco ao lado do motorista. O homem assentiu, surpreso, mas sem questionar. Ranger pulou primeiro, acomodando-se com cuidado, as patas dianteiras apoiadas no painel como se ainda estivesse em serviço. Ethan entrou depois, fechando a porta com um clique suave. Não era o som de uma cela se trancando. Era o som de uma porta se abrindo. O trajeto foi silencioso, exceto pelo ronco baixo do motor e pela respiração cadenciada de Ranger. Ethan observava a paisagem passar pela janela, os postes de luz, os semáforos, os sinais de trânsito, coisas que, por tanto tempo, haviam sido apenas lembranças distantes. Agora, eram reais. Tangíveis. Ele estendeu a mão e tocou o vidro, como se quisesse ter certeza de que não era um sonho. Ranger ergueu a cabeça, os olhos escuros fixos nele, como se dissesse, não é. Quando chegaram ao local seguro, um prédio discreto nos arredores da cidade, Ethan desceu primeiro, estendendo a mão para ajudar Ranger. O cão desceu com cuidado, as articulações rígidas, mas a postura ereta, como se recusasse a mostrar fraqueza. O agente os conduziu por um corredor estreito até uma sala simples, com uma mesa, 2 cadeiras e uma janela que dava para um pátio interno. Fiquem à vontade, disse o homem, antes de sair.
Alguém virá em breve para os procedimentos. Ethan se sentou na cadeira mais próxima, e Ranger se deitou aos seus pés, a cabeça apoiada nas patas, os olhos semiabertos, vigilantes. Ethan inclinou-se para a frente, os cotovelos nos joelhos, e passou os dedos pelo pelo grosso do cão. Você está cansado, não está? Murmurou. Ranger soltou um suspiro longo, como se concordasse, mas não se moveu. Não era hora de descansar. Ainda não. Uma batida na porta os interrompeu. Uma mulher de terno entrou, carregando uma pasta e um sorriso profissional. Senhor Ward, sou a doutora Lisa Carter, da equipe da Procuradoria-Geral. Ela estendeu a mão, que Ethan apertou brevemente. Estamos aqui para formalizar a revogação da sua condenação. Ela abriu a pasta e deslizou um documento sobre a mesa. Assine aqui, e tudo isso será oficial. Ethan olhou para o papel, mas não o tocou. E depois? Perguntou. O que acontece comigo? A doutora Carter hesitou. Bem, você será indenizado pelos anos de prisão injusta. Terá direito a assistência médica, psicológica, apoio para a reintegração. Ela parou, percebendo que Ethan não estava realmente ouvindo. Seus olhos estavam em Ranger. Eu não quero nada disso, disse ele, finalmente. Só quero uma coisa. E o que seria? Um lugar para recomeçar. Um lugar onde eu possa viver em paz. Com ele. Ele apontou para Ranger, que ergueu as orelhas ao ouvir seu nome. A doutora Carter sorriu, desta vez de forma mais genuína. Isso, Sr. Ward, podemos providenciar. Ela fechou a pasta. Mas primeiro, precisamos que você dê seu depoimento oficial. Depois, poderemos conversar sobre os próximos passos. Ethan assentiu. Sabia que não seria tão simples. Havia depoimentos a prestar, entrevistas, talvez até um julgamento para os responsáveis pela sua condenação. Mas, pela primeira vez, não sentia medo. Não sentia raiva. Apenas uma calma estranha, como se, depois de anos nadando contra a corrente, finalmente pudesse flutuar. Ranger se levantou devagar, aproximando-se da mesa, e apoiou o queixo no colo de Ethan. Era um gesto pequeno, mas carregado de significado. Estou aqui. Não vou a lugar nenhum. Ethan passou a mão pela cabeça do cão, sentindo o calor familiar, a solidez de sua presença. Tudo bem, garoto, sussurrou. Vamos terminar isso juntos. Do lado de fora, o sol já estava alto no céu, iluminando não apenas o pátio, mas também o caminho à frente. Um caminho que, por tanto tempo, havia parecido sem saída. Agora, porém, era apenas uma estrada. E eles tinham um ao outro para percorrê-la. A justiça só se revela quando uma voz corajosa se recusa a calar. E não precisa ser um grito, às vezes, basta um latido firme, um rosnado no momento certo, ou até mesmo o simples ato de ficar ao lado de quem precisa. O poder da realeza, com seus tronos e decretos, pode parecer inabalável, mas há algo que nem coroas nem exércitos conseguem conter, a força de uma aliança genuína. Ethan sabia disso melhor do que ninguém. Não era um herói de lendas, nem um guerreiro treinado. Era apenas um homem com cicatrizes, algumas visíveis, outras não, e um cão que nunca havia deixado de acreditar nele. Juntos, eles haviam enfrentado sombras que muitos nem sequer enxergavam. E agora, diante do que ainda viria, aquela parceria silenciosa era sua maior arma. Por que destinos não são escritos apenas por reis ou deuses? Às vezes, são moldados por mãos calejadas que seguram uma coleira, por patas que pisam firmes no chão, por olhares que dizem mais do que palavras jamais poderiam. E quando um humano e um cão se unem por algo maior do que eles mesmos, até mesmo os muros mais altos começam a tremer.